O julgamento do mensalão. A maioria dos ministros conclui que houve compra de votos. A Polícia Federal investiga suspeita de sabotagem num helicóptero do Ibama. Morre o historiador Eric Hobsbawm, um dos maiores intelectuais do século XX. Os juros bancários caem para o consumidor. Mas as tarifas bancárias sobem. Quase 40% dos domicílios brasileiros estão fora da rede de esgoto. O jogador Adriano considera a possibilidade de encerrar a carreira dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Justiça e o Banco Central começaram a discutir formas de obrigar os bancos a dar mais informações sobre a cobrança de tarifas, as taxas dos bancos. Elas subiram para os clientes na contramão da queda dos juros. Naquela olhada rápida no extrato, é difícil perceber. Mas a cobrança está lá, no meio de tantos números. Nem sempre eu consigo pegar o que eles cobram, assim, às vezes passa batido. Eu tenho conta em 3 bancos e todos eles dão uma beliscada sempre. E não é pouco. Neste ano, alguns serviços bancários mais que dobraram de preço. O valor do pacote básico, que dá direito a um número limitado de extratos e saques, caiu. Mas quem excede esse limite paga mais caro. Para o fornecimento de folhas de cheque, a tarifa subiu 4,5%. O extrato teve alta de 48%. E na compra de moeda estrangeira com cartão pré-pago, o cliente pagou quase 165% a mais pelo serviço. Aumentos expressivos justamente no período em que o Banco Central fez cortes na taxa básica de juros, o que obrigou os bancos a cobrar menos pelos empréstimos. Essa redução da taxa de juros pode sim trazer benefícios para o consumidor que realmente busca o crédito, mas por outro lado a gente pode começar a perceber um movimento de algum reajuste. Muitas vezes o consumidor pode sair prejudicado com a elevação de tarifas e com valores muito altos. O Banco Central regulamenta a cobrança de tarifas, diz quais serviços podem ser cobrados, mas não os valores. Os preços são definidos pelas instituições financeiras. Se quiser defender o próprio bolso, o consumidor deve ficar atento a tudo o que anda saindo da conta corrente dele. A Secretaria Nacional do Consumidor quer que os bancos deem mais informações sobre as tarifas. A falta da informação precisa para o consumidor tem gerado desequilíbrios na cobrança. Nós temos pesquisas que mostram que uma mesma tarifa, no mesmo serviço, pode chegar de R$200 a R$5.000. Naya percebeu que o reajuste tinha sido pesado demais, reclamou e conseguiu o que queria. Eles me passaram para uma opção que é só movimentado pela internet e que eu não pago tarifa nenhuma. E a partir de hoje, os apostadores da Mega Sena e de outras loterias vão poder fazer de forma legal o chamado bolão. O caminho da riqueza para quem aposta em grupo agora é oficial. Os bolões comuns entre amigos e que muitas lotéricas faziam clandestinamente estão liberados. Nos novos volantes, é preciso marcar o número de apostadores. Na Mega Sena, podem participar de 2 a 100 pessoas. O valor mínimo da aposta é de R$10. A novidade é que, em vez de emitir um único recibo para o grupo inteiro de apostadores, as lotéricas passam a imprimir um recibo para cada participante do bolão. Por exemplo, no grupo de 3 pessoas serão 3 recibos. Se o grupo acertar os números, o prêmio será dividido por 3 e cada um poderá retirar a sua parte em dinheiro separadamente. A mudança veio depois que, em 2010, apostadores gaúchos compraram cotas de um bolão, mas não levaram um prêmio de R$53 milhões porque a lotérica não registrou a aposta. Eles perderam na justiça, mas ainda podem recorrer. O bolão oficial é para evitar casos como esse. É trazer transparência e segurança, tanto para o lotérico como para o apostador. Agora o apostador tem 2 opções. O bolão com amigos registrado na lotérica não tem taxa. Já se comprar cotas de um bolão organizado pela própria lotérica, paga um acréscimo de até 35%. Essa taxa é porque o lotérico que vai correr o risco. Se encalhar, é uma margem de risco que a gente está correndo com ele, né? Mas o atalho para o mundo dos milionários é difícil. A possibilidade de ganhar para quem faz um jogo de 6 números é de 1 em 50 milhões. Ela aumenta para 1 em 54 mil, jogando 12 números. Mas aí a aposta já sai por mais de R$1.800. Por isso, a maioria continua esperando.
O IBGE anunciou números novos de um problema antigo do nosso país. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostrou a gravidade da falta de saneamento básico. Dona Yara e as vizinhas não suportavam mais a vala negra na porta de casa. As crianças não podiam brincar, as crianças não podiam fazer nada, porque entrava tudo para dentro de casa. Elas juntaram dinheiro para construir uma pequena rede coletora de esgoto nesta rua de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Não melhorou 100% não, mas deu uma melhorada. De 2009 para 2011, a expansão da coleta de esgoto foi modesta no país. Segundo o IBGE, pouco mais de 3 pontos percentuais. Quase 40% dos domicílios brasileiros não estão sequer conectados à rede coletora de esgotos. Para piorar a situação, em boa parte dos casos em que o esgoto é coletado, não há tratamento. Segundo dados do próprio governo federal, apenas 38% de todo o esgoto produzido no Brasil recebem algum tipo de tratamento. O resto ameaça a saúde das pessoas e o meio ambiente. São aproximadamente 15 bilhões de litros de esgoto sem tratamento despejados a cada dia na natureza, o equivalente a 6.300 piscinas olímpicas. Quando está o verão mesmo, o cheiro entra dentro de casa, que a gente respira aquilo. Em relação à coleta de lixo, o IBGE apurou um pequeno aumento no número de residências beneficiadas em todo o país. Na região norte, a proporção de domicílios atendidos diminuiu, porque o serviço de coleta de lixo não conseguiu acompanhar o crescimento do número de novas residências. Saneamento básico, isso eu acho que está na lei, que todo ser humano tem direito a essas coisas. É uma vergonha, né? Porque a gente paga imposto exatamente para isso. E a ONU lançou hoje um alerta para que os países desenvolvam ações que os preparem para lidar com o aumento do número de idosos. Segundo um estudo, nos próximos 10 anos, o mundo terá mais de 1 bilhão de idosos. Em 2050, as pessoas com mais de 60 anos representarão 20% da população mundial. No Brasil, o número de idosos deve triplicar até lá. Daqui a pouco, o jogador Adriano considera a possibilidade de encerrar a carreira. E a polícia investiga a suspeita de sabotagem no helicóptero do Ibama. A Polícia Federal abriu inquérito sobre a denúncia de que um helicóptero do Ibama teria sido alvo de sabotagem no mês passado em Mato Grosso. O helicóptero era usado pelos fiscais do Ibama para identificar as áreas desmatadas no norte de Mato Grosso. Quando os pilotos se preparavam para mais uma decolagem, o computador de bordo indicou uma pane. Um dos fios do sistema responsável pela potência das hélices foi cortado. O helicóptero estava no aeroporto de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá. A Polícia Federal vai analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar algum suspeito. Os fiscais do Ibama ficaram preocupados. Ele poderia sim causar um acidente aéreo, né? E levar inclusive a óbito todos os tripulantes. Isso é extremamente grave. Mas a fiscalização não parou. Na região de União do Sul, norte de Mato Grosso, o Ibama descobriu uma área desmatada do tamanho de 600 campos de futebol. A área já tinha sido embargada e não poderia ter qualquer atividade, mas já estava sendo preparada para o plantio de grãos. Depois da derrubada das árvores, o flagrante de outro crime. Toda a madeira que existia aqui está sendo queimada e o que era floresta virou cinza. Do alto é possível ver a poluição que se espalha no ar. O Ibama informou que a multa pode chegar a 5 milhões de reais. Neste ano, em Mato Grosso, 235 propriedades foram multadas por desmatamento ilegal. Segundo o Ibama, a quebra da safra de milho nos Estados Unidos e o aumento das vendas de soja provocaram uma corrida para a abertura de novas áreas de plantio no estado. Aquele infrator que insistir em produzir nessas áreas terá toda a sua produção apreendida, o seu maquinário apreendido, e as empresas que adquirirem produtos produzidos nessas áreas desmatadas ilegalmente também serão responsabilizadas. Deve chover muito ainda no sul do Brasil e os temporais podem vir com raios, ventania e granizo. Na cidade de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, teve chuva com pedra de gelo do tamanho de uma bola de tênis. O granizo se forma em nuvens enormes, mais compridas que as normais. Algumas chegam a alcançar 12 quilômetros de altura, uma altitude onde a temperatura é negativa. Com isso, as gotas de chuva congelam, ficam pesadas e despencam em forma de gelo. Amanhã, chove forte no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e de Mato Grosso a Roraima. E mais fraco no nordeste da Bahia. Nas áreas claras, o tempo fica ensolarado.
Os termômetros vão continuar subindo. Pode fazer 32 graus em São Paulo, 37 em Campo Grande e 39 em Cuiabá e em Palmas. E o futuro de Adriano no Flamengo é incerto. Depois de ter faltado ao treino de sábado, existe a possibilidade até de ele encerrar a carreira. De volta ao Flamengo há apenas 40 dias, Adriano não apareceu 3 vezes para treinar. A última delas no sábado passado. O pagamento dos direitos de imagem do jogador foi suspenso. O contrato de trabalho não, apesar de haver uma cláusula que garantia ao clube este direito após as 3 ausências. Hoje à tarde, o atacante esteve no centro de treinamentos, conversou com o diretor de futebol, Zinho, e foi embora pouco depois, sem saber se volta. Muitas dúvidas se continua a carreira dele como atleta ou não, devido a problemas particulares que ele tem. Se Adriano optar por ficar no Flamengo, seguir a carreira de jogador de futebol, o clube vai aceitá-lo, mas impondo 2 condições: nada de faltas e acompanhamento psicológico constante. Para a diretoria rubro-negra, o momento é de recuperar o ser humano e depois pensar no atleta. Eu tenho muito medo se o Adriano parar de jogar futebol. Entendendo? Tenho muito medo disso, então vou lutar pelo ser humano sempre. Agora o atleta, ele vai ter que me provar. Adriano tem 30 anos e não joga há quase 7 meses, quando ainda defendia o Corinthians. O Flamengo aguarda uma decisão dele ainda esta noite, porque o time tem treino marcado para amanhã de manhã. A seguir, o julgamento do Mensalão. A maioria dos ministros conclui que houve compra de votos. Morreu hoje em Londres um dos maiores pensadores do século XX, o historiador Eric Hobsbawm. Ele foi vencido por uma pneumonia aos 95 anos. Comunista, contestador, intelectual. Foi com essas credenciais que Eric Hobsbawm fez história. Analisou profundamente a chamada luta de classes entre patrões e empregados. De herança, deixou várias obras sobre as transformações econômicas e sociais nos últimos 200 anos. A era das revoluções, a era do capital, a era dos impérios, a era dos extremos. Também escreveu o best-seller História Social do Jazz e foi estrela da primeira edição da Festa Literária de Paraty, em 2003. Na época, disse que o maior desafio da humanidade é enfrentar os americanos, que acreditam não ter limites. Judeu nascido no Egito, Hobsbawm morou em Viena e em Berlim, de onde saiu em 1933, quando Hitler já começava a se tornar uma ameaça. Londres o acolheria até o fim de sua vida. As obras de Hobsbawm foram traduzidas para 40 idiomas. Até a semana passada, antes de ser internado neste hospital de Londres com pneumonia, ele trabalhava na revisão de um novo livro. O tema não foi divulgado. Só se sabe que deverá ser publicado no ano que vem. Os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram hoje o julgamento das acusações de compra de votos de partidos no Congresso e condenaram 10 réus por corrupção passiva. O delator do Mensalão, Roberto Jefferson, foi condenado por 2 crimes. O ministro Dias Toffoli concluiu o voto iniciado na semana passada e absolveu todos os réus acusados de formação de quadrilha. O ministro condenou 8 por corrupção passiva e 9 por lavagem de dinheiro, incluindo o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Com mais um voto, formou-se a maioria pela condenação de Jefferson por lavagem de dinheiro. Nesse contexto, restou claramente demonstrada a aceitação, em razão de seus cargos, pelos acusados Roberto Jefferson e Romeu Queiroz da proposta de recebimento de vantagens indevidas. Em seguida, o ministro Marco Aurélio Mello condenou 8 réus por corrupção passiva, 3 por formação de quadrilha e absolveu todos os acusados por lavagem de dinheiro. Para o ministro, o dinheiro distribuído pelo PT para partidos da base aliada do governo Lula, com a ajuda de Marcos Valério e do Banco Rural, não era do Caixa 2 de campanha. O que houve, a meu ver, considerada corrupção, e o dinheiro não cai do céu, foi a busca de uma base de sustentação. O voto seguinte foi do ministro Celso de Mello. Para ele, o esquema surgiu de um projeto criminoso concebido para assaltar a administração pública. Celso de Mello chamou os réus de marginais do poder.
Este processo criminal revela a face sombria daqueles que, no controle do aparelho de Estado, transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta de poder. O presidente do Supremo, Aires Brito, foi o último a votar. Ele destacou o papel de Marcos Valério, considerado o operador do esquema. Aires Brito contestou a tese da defesa dos réus de que teriam recebido dinheiro de Caixa 2 para pagar despesas de campanha. Arrecadação criminosa de recursos públicos e privados para aliciar partidos políticos e corromper parlamentares e líderes partidários. Projeto de continuismo governamental para muito além de 2 períodos quadrienais sucessivos. No crime de corrupção passiva foram condenados 10 réus, entre eles Valdemar Costa Neto e Roberto Jefferson. Por lavagem de dinheiro, 11 réus. No caso do ex-deputado José Borba, houve empate, o primeiro até agora no julgamento do Mensalão. No crime de formação de quadrilha foram condenados 5 réus e absolvidos 2. Antônio Lamas foi absolvido por unanimidade dos 2 crimes de que é acusado. Com o encerramento deste capítulo, todos os 7 réus que eram parlamentares na época do escândalo foram condenados por corrupção passiva, 6 deles por unanimidade, 10-0. A maioria dos ministros também concordou com a tese de que os políticos receberam dinheiro para apoiar o então governo Lula no Congresso. A maioria dos ministros contestou a tese da defesa de que o dinheiro era de Caixa 2 para que os políticos pagassem despesas de campanha. Veja a seguir, 6 dias para as eleições municipais. Hora de relembrar quais são as responsabilidades reais de um prefeito. No próximo domingo, os eleitores do Brasil vão escolher prefeitos de mais de 5.500 municípios. E o Jornal Nacional relembra agora as responsabilidades e as obrigações de quem for ocupar essas cadeiras. Administrar uma cidade é uma trabalheira danada. E o prefeito, ele é poderoso. Ele é o cara. Ele ou ela é responsável pelo lixo e pelos aterros sanitários. Tem que investir em creches, ensino fundamental e atendimento básico de saúde. E responde junto com a União e Estado por saneamento e habitação. Colocar mais policiais na rua, né? Nos bairros que está aí tudo abandonado. O prefeito pode ajudar, mas pela Constituição, segurança pública é atribuição do governo federal e principalmente dos estados. As cidades decidem se mantém ou não uma guarda municipal. O prefeito tem que botar ordem no trânsito, mas em regiões metropolitanas divide com o governador a responsabilidade pelo transporte urbano. E qualquer promessa, em qualquer área, só se tiver dinheiro em caixa. Os eleitores têm que olhar para os candidatos e perguntar: é viável financeiramente aquela proposta? A proposta não é maluca ou absurda? O candidato a prefeito que disser que sozinho vai resolver seus problemas, normalmente está mentindo para os seus eleitores. E a secretária atenta sabe disso. Eu acho que o parecer final não depende só unicamente dele. Por melhor que pareça uma proposta de campanha, ainda que o candidato seja eleito, ela precisa ser discutida e pode ser alterada pela Câmara Municipal. Funciona assim nos mais de 5.000 municípios brasileiros. Vereadores participam ativamente da elaboração do orçamento e fazem leis que têm o poder de mudar os rumos de uma cidade. Ainda assim, tem eleitor que sai de casa no dia da eleição sem saber em quem votar para vereador. Os eleitores só lembram do candidato a prefeito e na última hora lembram de um candidato a vereador que é amigo do amigo do amigo ou que é do seu bairro. Escolham vereadores que tenham projetos para a cidade. Vereadores também fiscalizam o prefeito e o eleitor pode fiscalizar todos eles. O cara tem de ser bem responsável e tem de trabalhar, né, e fazer as coisas certas. Você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.